Todo mundo sabe que dirigir à noite tem lá os seus perigos. E qualquer um pode estar vulnerável e ficar à mercê da violência que tomou conta não só do país, mas também do mundo. À noite temos que redobrar nossas atenções e ficar muito mais atento com tudo que se passa ao nosso redor, para não nos arrependermos depois. Como a história de um rapaz que resolveu oferecer carona a uma desconhecida que andava pelas ruas escura e sozinha. Ele foi um dos que se arrependeram. E eu vou aqui contar essa história. E história, aliás, que não é minha, pois essa história alguém me contou. Esse é o Adversos e esse é mais um Alguém Me Contou. Todas as noites ele saía do seu trabalho muito tarde e teria que dirigir passando por uma rua com pouca iluminação. O farol do seu carro não iluminava a rua completamente, então ele teria que reduzir a sua velocidade para que não ocorresse nenhum imprevisto com ele ali. Sempre que ele passava nessa rua, ele avistava uma mulher que estava ali sozinha, caminhava de um lado para o outro, como se não tivesse rumo. Na cabeça dele, aquela mulher tinha algum problema psicológico, pois só isso explicaria o motivo para aquela mulher estar ali naquele escuro total. E para variar, aquele lugar fazia um silêncio tenebroso também. Não se ouvia barulho de nada quase. Claramente que ele ficaria assustado com aquela cena que estava vendo e quase todas as noites quando passava ali. Algumas vezes ele estaria acompanhado com algum de seus colegas de trabalho. E sempre que estava acompanhado, ele tomava um chopp com os colegas antes de pegar o volante e ir para casa junto com eles. E isso daria alguma coragem a ele, pois sempre que estava com os colegas e também tinha tomado alguns chopes, ele gritaria, ironizando aquela mulher, sempre que passava ali, perguntando se ela queria uma carona. Claramente ele estava zombando daquela mulher, mas isso sempre que estava com seus colegas de trabalho. Quando estava sozinho, ele sempre passava amedrontado e sequer olhava para o lado. Essa mulher, sempre que ele passava por ali, se encontrava do lado do motorista do veículo. Então, automaticamente, ele teria que passar praticamente do lado daquela mulher todos os dias. E, obviamente, quando estava sozinho, ele sentia um arrepio tremendo em seu corpo. E mesmo assim, como todos os colegas também haviam visto aquela mulher, ele achou que se tratava de uma mulher que tinha mesmo problemas psicológicos. Por isso passaria a zombar dela. Estranhamente, algumas noites ele começou a sonhar com aquela mulher da estrada. No sonho ele não conseguia ver o rosto dela, mas viu que ela sempre o chamava para dentro daquela mata. Uma mata muito alta que ficava bem ao lado daquela estrada escura. E ele passaria a ter pesadelos com aquilo. E em várias noites ele acordava assustado em sua cama. E sempre que acordava assustado, ele via o vaso de planta na sua sala cair sozinho. Com isso, ele já começava a ficar
cada vez mais assustado com aquilo. Ele sabia que se tratava de algo sobrenatural. Para piorar a situação, em um fim de ano, o seu chefe ordenou uma férias coletiva onde somente alguns funcionários iriam trabalhar. Para seu azar, ele foi um desses funcionários que continuou trabalhando. Todos os seus colegas que às vezes o acompanhava sairia nessas férias coletivas. O deixaria sozinho naquela situação. E não havia outra passagem para evitar aquela estrada escura, para evitar aquela mulher. Ele não tinha saída, teria que passar ali sozinho agora, com os pesadelos frequentes e o medo que começaria a ter daquela mulher. Seria uma difícil missão para aquele homem que zombou daquela pessoa ou daquilo que estava ali. Ele não conseguia mais tirar aquela mulher da cabeça e percebeu que a cada dia que ele passava por ali, ela iria mudando de posição, mesmo que fosse em questão de centímetros a metros. Ela já não estava mais no canto da rua, mais próxima da mata. Ela já estava bem mais próxima da rua a cada dia que passa. Outra noite ele passou com seu carro por lá, naquela rua escura, com medo. Para sua surpresa, ele não avistou a mulher. Ela estava lá todos os dias, mas naquela noite ela não estava ali. Então ele decidiu seguir um pouco mais rápido com o carro. Quando ele olhou no retrovisor interno que tem no carro, ele conseguiu avistar a mulher no seu banco de trás, sentada. Seu cabelo cobria seu rosto. Ele então ouviu em uma voz distorcida falando que cobraria aquela carona. Foi tudo muito rápido, ele se assustou, então quando ele olhou novamente já não estava mais ali sentada. Depois desse dia ele decidiria que sairia daquele trabalho que ele tinha, só para não passar ali, naquela rua. Mas não chegou a explicar isso para o chefe dele. Então ele chama o chefe dele para conversar e explica que teria que fazer uma viagem para cuidar de um familiar que estava muito doente e que não poderia mais continuar trabalhando ali. Devido à situação, o chefe dele entendeu e somente pediu para que ele trabalhasse só mais um dia para resolver uns últimos documentos que faltavam e ter um tempo de arrumar outra pessoa para o lugar dele. Ele não queria aceitar a proposta, já pensando no horário de voltar para casa sozinho à noite, mas não teve outra solução e então ficou mais um dia no seu trabalho. E devido à grande quantidade de papelada para resolver, ele ficou até um pouco mais tarde do que o normal. E já não havia mais ninguém com ele no escritório. Ele seria o último a sair dali. Então chegou a hora de ir embora para casa. Ele entrou no carro e começou a dirigir, até chegar naquela estrada escura, como sempre. Ao longe ele já não via aquela mulher naquela estrada. Ele então achou que ela já estava no seu banco de trás. Ele olhou no retrovisor interno e também não a viu ali. De repente o seu carro deixa de obedecer os seus comandos e estranhamente desliga ali naquela rua escura. Ao lado o seu matagal, também escuro. Somente o seu farol iluminava ali. Ele se desesperou por isso e começou a rezar ali e pedir para seu carro funcionar. Quando ele olha para frente, ele viu o movimento na mata. Era aquela mulher que estava saindo dali. E para te deixar ainda mais com medo, ela sorria tenebrosamente, de gargalhar, e parou de frente para o carro à distância. Ele só ficava olhando aquilo. Ao parar de frente para o carro, começava a gargalhar e caminhar devagar em direção ao carro. Ele se desesperou na hora.
O carro não funcionava. Ele tentava abrir as portas para sair correndo dali, mas não conseguia, pois as portas também não se abriam. Aquilo começava a seguir em direção ao carro e seus pés não tocavam ao chão, flutuava. O carro voltou a funcionar, mas a mulher já estava muito próximo do carro. Ele ainda deu ré para tentar escapar da mulher e que caminhava em direção a ele. Ele ainda tentou acelerar o carro, mas com um grito que aquela mulher deu, e começou a correr em direção ao carro. Seus colegas de trabalho só souberam notícia de que um carro teria entrado na mata, pois as marcas do pneu estavam lá. O rapaz sumiu. Ninguém soube mais notícias dele após aquele dia. Seu carro também não foi encontrado na mata. Mas aquela mulher de branco continua por lá até os dias de hoje, esperando para que mais um motorista lhe ofereça carona e depois se arrependa dessa decisão.